Fala galera, eu sou o professor Asli de Sociologia, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve. Hoje nós temos a prova do Enem 2017, a prova de Libras, e com um personagem que é figurinha carimbada na prova do Enem, que é o nosso querido Gilberto Freire. Freire já apareceu na prova do Enem sob diversos aspectos, falando sobre como se deu o processo de colonização do Brasil, valorizando a iniciativa particular. Já caiu Gilberto Freire falando sobre a construção das fazendas, e dentro dessas fazendas o papel da Casa Grande e da senzala. Você sabe muito bem que isso é fundamental para entender a obra de Freire, não à toa também a referência desse texto aqui. Então Freire pode cair falando, e aí nessa questão aqui ele falava em época sobre a questão do patriarcalismo, falava sobre a questão da miscigenação. E esse tema ele vai ser fundamental exatamente para essa discussão aqui. Se você conhece Gilberto Freire, de cara você já matou essa questão. Porque eu estou falando sobre Gilberto Freire, né? E a questão em torno do debate sobre miscigenação. Gente, Freire vai ser alvo de grandes polêmicas, principalmente com um cara chamado Florestan Fernandes. Se existia ou não existia a tão famigerada democracia racial no Brasil. Freire ele é muito importante para a sua época, porque no início da década de 30, Freire faz parte da geração de 30, com o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda. Freire é a primeira pessoa, ou pelo menos de grande porte intelectual, o primeiro indivíduo a trazer à tona aspectos positivos da miscigenação racial. Lembre-se, está falando de um país onde a discriminação, a disparidade racial era quase uma política de Estado. Pense no branqueamento da população brasileira, aquela ideia da eugenia, do darwinismo social, do racismo científico, tudo isso estava em voga. Freire é a primeira pessoa a defender de maneira aberta que as grandes invenções sociais do Brasil é a miscigenação. Ela tornou o que nós somos hoje. Assim como ele diz no texto, a miscigenação que largamente praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a senzala. O que ele está dizendo? Aqui eu tenho a Casa Grande, aqui eu tenho a senzala. Pela estrutura que foi feita no Brasil, eu tenho aquele modelo de agricultura, manufatura, de plantation e tudo mais, essa distância aqui ela seria quase insuperável. Segundo Freire, o que diminuiu essa distância aqui foi exatamente o processo de miscigenação. Como ele coloca aqui, entre a Casa Grande e a senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização e extremando a sociedade brasileira entre os senhores e escravos, com a rala e insignificante lambuja de gente livre, sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. Aí ele coloca, veja, ele tem essa postura aqui no texto, eu discordo, concordo, é outro debate aqui, tá? Mas veja, o que ele está colocando? A estrutura de latifúndio, monocultura, exportação, escravidão no Brasil tenderia a criar uma aristocratização, ou seja, uma distância entre os senhores e os escravos. Mas o processo de miscigenação, a proximidade de Casa Grande e senzala no Brasil, aproximou em muito essa relação e diminuiu essas disparidades. Aí ele coloca, veja, não misturem a visão de vocês com a visão do autor. Fiquem atentos ao que o comando pede de vocês. E nesse caso o comando ele diz assim, a temática discutida é muito presente na obra de Freire, e a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em fazer o quê? Defender aspectos positivos da mistura racial. Mas eu não concordo. Gente, cuidado. Tem muito aluno perdendo a questão por conta disso. Responde o que o comando está te pedindo. A discussão não é se ele está certo, se ele está errado. É como o comando pede, tá bom? Veja, discussão sobre o atraso social no Brasil, pelo contrário, né? Enquanto várias pessoas defendiam que o atraso se dava pela miscigenação, Freire vai trazer uma perspectiva diferente. Destacar a violência étnica da exploração colonial não é essa a pauta de Freire. Apesar dele não negar essa violência, é importante que se diga. Valorizar a dinâmica inata da democracia política, pelo contrário, não é inato, isso foi sendo feito dentro da sociedade brasileira. E descrever as debilidades fundamentais da colonização portuguesa também não é essa a pauta de Gilberto Freire.
falou em Freire, fica muito atento à questão da miscigenação, principalmente nos seus aspectos positivos, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!